tudo o que você faz aqui no mundo natural, as coisas naturais, tem implicação na sua vida espiritual, tem implicação na eternidade. Bom dia, graça e paz. Lembrando aqui nosso contexto. Em Gênesis, Deus olha para a natureza, para tudo que foi criado e diz, é bom. E viu Deus que era muito bom. Muitas vezes nós achamos que a espiritualidade é aquela dos monges. Os monges achavam que apenas quando eles oravam e jejuavam e se afastavam do mundo, aí então eles tinham uma vida espiritual. Essa era a perspectiva católica. Não é a perspectiva protestante, não é a perspectiva bíblica. E na minha pregação eu falei um pouco sobre isso aqui, mas vou desenvolver um pouco mais do que eu falei lá na pregação. Vocês ainda não ouviram, mas vão, quer dizer, quem está na minha igreja, quem está na igreja que eu sou pastor, já ouviu. Mas eu vou desenvolver um pouquinho aqui. É a história do povo da carta que Jeremias enviou para os exilados na Babilônia. Por conta do pecado de Israel, Israel foi para a Babilônia, que era uma nação pagã. E lembrando que Israel era a terra prometida, é lá que havia o templo. Mas um profeta chamado Ananias, ele começou a dizer que o povo iria voltar em 2 anos. Jeremias diz, mentira, não vai. Não vai. Vocês vão voltar somente daqui a 70 anos. E na realidade, o que isso significaria dizer era, nem seriam eles a voltar, seriam os filhos deles. Mas, como que o povo estava lá? O povo estava parado. Por que eu sei disso? Porque Jeremias dá uma ordem para eles. Jeremias 29:5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento. Multiplicai-vos e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Olha que, meu Deus, esse é um dos textos mais poderosos que tem. O povo estava parado. Por que eu sei que ele estava parado? Por que Jeremias tem que dar ordem? Casem, plantem, procurem a paz da cidade, a prosperidade da cidade. Porque eles não estavam procurando. O que eles estavam fazendo? Não, isso aqui é Babilônia. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu estou esperando para voltar para Jerusalém, que é a minha terra. Eu estou te falando, tem um monte de crente que é assim, eu era assim. Tem um monte de crente assim. O que eu me envolver, por exemplo, politicamente? Não, isso aqui é Babilônia. Isso aqui, esse reino, o mundo jaz no maligno. Então, eu não vou me envolver. Eu não quero me envolver com isso aqui. Estou esperando apenas a eternidade. Mentira, isso é desculpa para não fazer o bem. Desculpa para não fazer o bem. Mentira, medinho, porque alguns vão dizer, tá vendo agora? O pastor lá foi lá e pregou na Assembleia Legislativa, falou com o deputado, tá vendo? Tá caindo da fé, já tá recebendo algum dinheiro por trás. É medo. Pastores têm medo muitas vezes. Medo de fazer o que é certo, de influenciar as autoridades, como os homens de Deus sempre influenciaram, para fazer boas leis. Ficam com medo de, tá vendo? Vão dizer que eu tô ganhando alguma coisa. Aí por medo não fazem o que é correto. Então, o que Jeremias fala para eles? Procurem a paz da cidade, daquela cidade que seria destruída, porque Babilônia foi destruída. Na prosperidade da cidade, dessa cidade pagã, idólatra, vocês vão ter prosperidade. Então eles deviam se envolver, plantar, comer o fruto, casar, ter filhos e procurar a paz da cidade. Ou seja, deveriam viver a vida normal. Mas tem muita gente que não. Ele vive uma vida, o crente, ele acha que o espiritual é apenas aquilo relacionado à eternidade. Mas veja bem, olha como fazer aquilo que era natural, do mundo natural, como plantar, como casar, como procurar a paz da cidade, se envolver politicamente. Olha como que aquilo que era natural teve implicação profunda na eternidade. Porque veja bem, se eles não casassem, não tivessem filhos, se eles não plantassem, se eles não procurassem a prosperidade da cidade, e aí se eles não casassem, eles não teriam filhos. Quem voltou para a terra? Quem voltou? Não foram eles, foram os filhos deles. Aqueles homens que foram para lá não voltaram. 70 anos depois, quem voltou? Foram os filhos deles. Tá vendo então como que o casamento, algo material, humano, carnal, teve uma implicação profunda na eternidade? Por quê? Porque Jesus não veio da tribo de Judá. A tribo de Judá estava lá na Babilônia. Estava lá na Babilônia. E se eles morressem lá? Como a profecia ia se cumprir? Como o Messias viria? Então, eles plantando, que era algo natural. A plantação deles, o casamento deles e a prosperidade da cidade, tudo isso preservou o povo e o povo pôde voltar para a terra e Jesus então pôde vir. Agora, e se a terra em que eles estavam lá na Babilônia fosse destruída antes da hora? Não tivesse prosperidade e eles morressem de fome? Como é que seria? Eles não iam voltar para casa. Se eles não voltassem para casa, se eles fossem extintos, o Messias não viria. Está vendo então como a vida natural deles teve implicação na eternidade? É o que você tem que entender. O seu trabalho natural
tem implicação na eternidade. Tudo que nós fazemos tem implicação na eternidade. Então, lembrando, nessa semana, qual é o tema aqui? Deus criou todas as coisas, o mundo material, natural, e disse, é bom. É bom. Então, a nossa vida humana comum, ela é boa, ela é espiritual. Ela é espiritual. Plantar é espiritual? É espiritual. É espiritual. Casar é espiritual? É espiritual. Procurar a paz da cidade? É espiritual. Eu contei isso na igreja e vou contar aqui também. Na época do conselheiro, que teve votação para conselheiro tutelar, uma das pessoas das autoridades lá do governo Bolsonaro entrou em contato comigo, pedindo ajuda para que eu pudesse gravar um vídeo, porque muitos esquerdistas, o movimento LGBT estava de maneira muito forte, né? Sempre teve, né? Mas dessa vez mais ainda, querendo tomar todos os lugares dos conselheiros tutelares. E ela me explicou as coisas, né? E eu falei, gente, coisas que eu não sabia. E me disse, por exemplo, de um caso de um menino lá em Campinas que foi algemado pelo próprio pai, eu não lembro se morreu, enfim. E ela dizendo o seguinte, que os conselheiros tutelares que viram aquilo, era básico, o pai já dava indício de que aquilo ia acontecer, porque o pai já tinha sido acusado de maus tratos anteriormente, mas eles não fizeram nada. E ela me dizendo que boa parte dos conselheiros tutelares eram esquerdistas, que apenas ocupam esses lugares por conta de salário e para ocupar mesmo espaço no Estado, na máquina estatal, para ter poder político. Mas não estavam de fato preocupados com essas crianças. Tem uma querida irmã, Regina, que me acompanha aí, ela veio um dia aqui na nossa igreja contando que lá no Rio de Janeiro tem crianças, tem mulheres que elas dão à luz a criança só para entregar para abusadores. Porque o jeito que a criança suga, então esses pervertidos gostam. Bebezinhos. Então, olha a função do conselho tutelar nesses casos, não é maravilhosa? Mas, muitas vezes, não, eu estou preocupado apenas com o céu. Mas se uma criança dessa morre, como é que ela vai ouvir o evangelho? Então, o natural é importante, não é? Para que o espiritual aconteça. Se ela morre antes da hora, como é que vai ouvir o evangelho? Então, olha como que nós agimos de maneira completamente errada, a igreja agiu de maneira completamente errada. Nós devemos nos lembrar disso. Tudo é espiritual. Esse é o tema, eu estou repetindo, eu sei disso. Tudo na nossa vida é espiritual. Tenha essa perspectiva. É isso que você tem que ter. Essa perspectiva de saber que plantar, trabalhar, casar, procurar a paz da cidade, isso é espiritual. Isso é espiritual. Não fique achando aí que apenas quando você ora que você está sendo espiritual. Muitas vezes, isso aí pode ser simplesmente essa frieza em relação a esse mundo natural, em relação a este mundo, isso é só uma desculpa para a falta de fervor espiritual. Essa é um ar de piedade, né? Estou falando, eu não ligo para essas questões deste mundo. Ora, mas é o que a gente faz neste mundo que tem implicação na eternidade. Não lembra quando Jesus falou, separou bodes e ovelhas e disse para as ovelhas, quando eu tive fome, você deu de comer para mim. Quando, Senhor? Quando você fez para um pequenino. Quando eu estive preso, você foi me visitar. Quando? Quando você fez isso por outras pessoas. Não foi isso? Portanto, a nossa espiritualidade, ela está entrelaçada com o mundo natural, porque o mundo natural é bom. Então é isso, gente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que o Senhor nos abençoe mais e mais, que o Senhor nos instrua mais e mais, livra-nos de cair em tentação neste dia, protege nosso caminho, onde nós estivermos, onde nós formos, que a mão do Senhor esteja sobre nós, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Confiamos em Ti, depositamos nossa esperança em Ti, Pai. Nós Te adoramos e Te amamos. O Senhor é o nosso Deus. Abençoe mais uma vez as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!